Amigo alternativo, esse é o programa Cadê Você?, que se dedica a mostrar onde estão alguns jogadores desaparecidos, e nas duas primeiras edições a gente falou de alguns atletas aí que estavam desaparecidos porque são promessas que acabaram não se cumprindo, né, que não deram tão certo, não eram tudo aquilo que a gente esperava, como o Lene e o Lulinha, mas hoje é diferente. A gente vai falar de um veterano do futebol aí que se destacou muito, teve uma carreira brilhante, mas realmente hoje está um pouco escondido. Marcelinho Paraíba, uma grande personalidade do futebol, com grandes histórias. Vamos lembrar um pouco dessas histórias e mostrar. Cadê você, Marcelinho Paraíba? Antes de mais nada, quero dar uma dica para você, nosso amigo alternativo, é conhecer o aplicativo Esporte Interativo Plus. Lá você vai ter a chance de assistir vários jogos ao vivo, on demand, de maneira exclusiva, inclusive. Tem partidas do Brasileirão que você só vai assistir no aplicativo através do Esporte Interativo. Para saber como acessar todo esse conteúdo, veja o link aí que está na nossa descrição, acesse e aí você vai entender todos os detalhes para ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Agora sobre o Marcelinho Paraíba, como eu disse no começo, o mais legal da carreira dele é lembrar das grandes histórias, né? Um jogador um tanto quanto folclórico, né? Mas antes eu vou resgatar um pouco da carreira dele, né? Porque é uma carreira extensa e muita gente aí nova que está vendo esse vídeo não acompanhou, não sabe exatamente, né, como começou essa carreira dele. Lá no meados da década de 90 ele começou a surgir, foi revelado no Campinense, lá da Paraíba, né, claro, e aí depois teve uma passagem bem apagada pelo Santos, muita gente nem lembra, ele chegou a ficar 2 anos ali no Santos, mas de maneira bem discreta. Aí depois se destacou no Rio Branco, aqui de São Paulo, né, e aí foi contratado pelo São Paulo Futebol Clube aqui da capital, e aí ele teve realmente o primeiro grande momento de brilho nacional dele. Aí depois foi pro Grêmio, se destacou mais ainda, fez gol decisivo, conquistou títulos, realmente se destacou muito, e aí foi pro clube que realmente ele se consagrou lá na Alemanha, no Hertha Berlin, que nem é um time assim tão gigante, né, não é um dos maiores times da Alemanha, mas ele conseguiu ser bicampeão da Copa da Liga e aí virou um ídolo realmente aclamado até hoje. Quando ele vai pra lá é muito aplaudido, todo mundo lembra muito dele porque ele foi decisivo nessas conquistas, realmente chegou a ser eleito ali, ganhou prêmios individuais, tanto até na Bundesliga, né, não foi campeão da Bundesliga, mas foi eleito o melhor estrangeiro, enfim, realmente se destacou muito ali no Hertha Berlin. Essa boa fase na Alemanha, é claro, acabou levando o Marcelinho Paraíba para a seleção. Ele não teve grandes jogos, até porque a concorrência naquela época era muito grande, né? A gente tinha muitos jogadores bons, mas ele fez um gol marcante numa partida contra o Paraguai, né? Quando ele estava, um jogo foi lá em Porto Alegre, então realmente ele aproveitou aquele clima bom, aquela boa fase que ele já viveu ali em Porto Alegre, fez um gol importante para o Brasil nas eliminatórias. Tem um drible marcante dele também, que muitas vezes é reprisado aí, que ele dribla o goleiro da Venezuela, dando um rolinho nele, bonito, né? E chegou a fazer, né? Realmente esse gol foi um gol apenas pela seleção brasileira. E aí depois, quando ele voltou ao Brasil, depois de uma longa passagem lá pelo futebol alemão, chegou a jogar no Wolfsburg, aí ele jogou por Flamengo, Curitiba, teve um retorno ao São Paulo e pelo Sport, com alguns momentos de brilhos nesses clubes. E aí a partir dessa década, né, de 2010, assim, ele começou a rodar por vários clubes menores, se destacou em alguns estaduais, divisões de acesso, e aí começou também a acumular histórias curiosas que a gente vai lembrar agora. A primeira coisa que sempre chamou a atenção do Marcelinho Paraíba foi o cabelo, né? Ele já pintou o cabelo de vermelho, de verde, sempre usou eles descoloridos, às vezes parte descolorida, às vezes outra cor, enfim, sempre mudou muito o cabelo, muito antes do Neymar aí, que faz isso bastante, né? Chamou bastante atenção. Por isso o Marcelinho Paraíba virou assim, transformou isso numa marca dele, né? Esses cabelos coloridos. E é até curioso, porque depois, futuramente, lá na frente, numa época que a gente ainda vai falar, né? Quando ele conquistou títulos em times menores, ele chegou a ser, a torcida contou que Marcelinho é melhor que Neymar, né? O Marcelinho é melhor que Neymar! Fazendo aí a comparação, talvez até por causa dessa questão do cabelo, e tem também uma história parecida com o Neymar, um pouco mais complicada, um pouco mais triste. Em 2011, o Marcelinho foi acusado de uma tentativa de estupro, assim como aconteceu com o Neymar agora recentemente, e ele
praticamente fez o mesmo tipo de defesa, né? Ele disse que foi vítima de uma armação, que era inocente, e isso acabou passando, não foi pra frente a acusação realmente, e aí o Marcelinho se livrou. Assim como ele se livrou em 2010 de uma acusação por causa de uma agressão física durante uma festa que tinha rolado em 2004. E aí essa agressão, o Marcelinho chegou a ser indiciado por esse crime, mas aí o processo demorou muito e o crime acabou prescrevendo, então ele não foi punido por isso. Agora acho que a grande história do Marcelinho Paraíba. Em 2017 ele sobreviveu a um AVC. Vamos explicar direito, né? Ele sofreu realmente, foi levado ao hospital, internado com um princípio de AVC, realmente preocupante, aí foi internado, mas se recuperou rápido e aí depois os exames posteriores mostraram que ele tinha sofrido uma isquemia cerebral, que é um começo de AVC, ou um AVC menos grave. Mesmo essa isquemia poderia ter deixado algumas sequelas na movimentação dele, que poderiam fazer ele se aposentar do futebol. Mas ele se recuperou bem, a família disse que no mesmo dia ele já estava falando normalmente, ficou apenas 30 dias afastado do futebol ali para recuperação, né? E aí já voltou normalmente, não teve nenhuma sequela desse problema. E, claro, acumulou uma grande história. Aí pode dizer que sobreviveu praticamente a um AVC. E tranquilizar, dizer a vocês aí, eu estou bem, se Deus quiser na próxima semana já vou estar treinando aí com o grupo. Valeu, tamo junto. Em 2018, o Marcelinho Paraíba fugiu da polícia. Primeiro a gente quer deixar claro aqui que a gente está contando todas essas histórias de certa forma achando curioso, achando engraçado, mas a gente não está elogiando o Marcelinho Paraíba por todos esses casos, é claro, né? São casos graves que realmente merecem ser levados a sério, não é uma brincadeira, mas a gente precisa lembrar que ele realmente esteve envolvido em todos esses casos, e esse caso de 2018 foi bem grave porque ele atrasou o pagamento de pensão ao filho dele e ele de certa forma se escondeu da polícia, né? Ele se mudou de cidade, não foi aos treinos, ficou ali meados de 2018, ele ficou praticamente um mês afastado dos treinos do 13, não foi para jogos da Série D. E aí, depois de um tempo, quando os advogados conseguiram resolver o problema, ele pagou a dívida, que já estava em torno aí de 30 mil reais, e aí ele deu entrevista coletiva, amenizou a situação e voltou a jogar normalmente na Série D, e inclusive ajudou o 13 a subir para a Série C. Ele realmente brilhou, foi um dos destaques ali, foi chamado de maestro, com toda a sua técnica, conseguiu ajudar o 13 a subir para a Série C. Em 2019, o Marcelinho Paraíba começou a temporada no Perilima, aquele time que se tornou folclórico, porque o dono dele era o Pedro Ribeiro de Lima, né, que era um senhorzinho que aproveitava ali, que era dono do time, e jogava bola com o time, e realmente participou de momentos curiosos. E agora o time já não é mais do Pedro Ribeiro Lima, e o Marcelinho Paraíba começou a temporada lá, viveu situações bem curiosas, jogou, por exemplo, contra o 13, né, que ele tinha acabado de ajudar o 13 a subir para a Série C, e aí ele jogou e até venceu. Jogou no mesmo time do Marcelinho, estava o irmão dele, Tibério, e aí a história mais curiosa de todas foi contra o filho, né? O Marcelinho jogou contra o próprio filho, que estava no Serrano, e aí eles se enfrentaram, e foi bem curioso que o filho dele, o Rodrigo, chegou a comentar que eles conversaram durante a partida, o pai deu umas orientações, apesar deles estarem em times adversários, rolou essa situação curiosa aí. Depois que eu bati a bola no gol, ele chegou perto de mim também e falou, boa, isso aí. É conselho, né? Chegou a hora de dizer onde está Marcelinho Paraíba. Ele está no 13 de Campina Grande, 13 da Paraíba, voltou ao clube que ele tinha conquistado o acesso, né, à Série C, então voltou agora para disputar exatamente a Série C, e com algumas curiosidades, né? Primeiro que ele completou 44 anos recentemente, e aí o clube até divulgou ali a comemoração do time, ele sofreu aquele trote tradicional com ovadas e tal, e quando ele se apresentou, ele anunciou que tinha virado evangélico, disse que realmente estava convertido e não sabia até como tinha chegado aos 44 anos jogando, mesmo com todas as festas que ele participava, né? O time agora está buscando, né, na disputa da Série C, está lutando contra o rebaixamento. O Marcelinho disse que o último grande objetivo da carreira dele é chegar na Série B com 13. Parece que esse ano está um pouco complicado, a gente ainda tem muito tempo ainda para disputar aí a Série C, mas esse ano
ano parece que tá difícil. De repente ele vai ter que disputar aí mais um ano da carreira, chegar aos 45 para poder conseguir esse objetivo de chegar à Série B com o 13, né? É isso, então o Marcelinho Paraíba teve uma história realmente bonita, né? Uma carreira muito boa, porque ele começou, né? Desde o começo levou o nome da Paraíba no nome, né? Divulgou aí para o Brasil, para a Europa, se destacou dentro da Paraíba, inclusive, né, em campeonato nacional, e aí realmente brilhou em times grandes, no Flamengo, no Grêmio, no São Paulo, conquistou títulos importantes, foi para a Europa, virou ídolo de um time importante, conquistou títulos realmente, então cumpriu todos os requisitos de um grande jogador, realmente teve as histórias curiosas, umas boas, outras nem tanto, mas vale a pena lembrar, a gente contou várias aí pra você, né? Então realmente é um jogador que merece ser lembrado e tá deixando um legado aí, né? Afinal de contas, 44 anos jogando bola, sendo inclusive titular do 13, né? Não é pra qualquer um. Então é isso, ficamos por aqui. Deixa aí o convite para você se inscrever no nosso canal, deixar seu like, né? Importante pra gente sempre. Deixe no comentário quem mais você quer ver aqui no nosso programa. Cadê você? Jogadores que você quer saber por onde eles andam, né? Que estão desaparecidos. Podem ser promessas que não deram certo, podem ser veteranos, ou até outros casos de outros jogadores diferentes, né? E fica mais uma dica para você conhecer a nossa parceria com a Ícone Sports. A gente fez a nossa camisa, nosso uniforme com a Ícone Sports. Você também pode fazer, inclusive com desconto, por causa do Última Divisão. Acesse lá ultimadivisão.com.br/ícone e aí você vai conhecer, saber exatamente como ganhar esse desconto ou como comprar a camisa do Última Divisão. É isso, até a próxima!